Vocês. Eu vou começar a fazer a nossa palestra da noite de hoje fazendo uma pergunta para vocês, mas todo mundo pode responder, menos aqueles que estavam na minha reunião de inglês, que eu fiz essa pergunta, senhor quem? Marcelo, quem mais? E senhorita. Vou precisar da participação de vocês para responder essa pergunta, para a gente começar o estudo da noite de hoje. Qual é a diferença da doutrina espírita a Cíntia também, tá, Cíntia? E o Juan também. Qual é a diferença da doutrina espírita, da religião, todo mundo aqui é espírita, né? Que você segue de todas as outras religiões. Qual é a diferença? Qual é a diferença? A diferença já está no nome, chama-se doutrina espírita. Mas qual é o conceito? Qual é o conceito? O budismo acredita em reencarnação. O budismo é anterior ao espiritismo. Não, o espiritualismo também era considerado quando ele lançou Ciência e Experiência. E nós temos respostas? Outras religiões dizem que tem também. Mas em termos de conceito, qual é o conceito? Quando surgiu Allan Kardec, quando surgiu a doutrina espírita, nós estamos falando França, 1857. Vamos voltar lá. França, 1857. Ele lançou uma coisa nova. O espiritualismo também se comunica com os espíritos. O espiritualismo aqui nos Estados Unidos, de Andrew Jackson Dave, comunica com os espíritos. Qual é? Imagine que Allan Kardec teria que fazer o quê? Se ele criou uma nova doutrina, é porque tinha algo ali na doutrina que se diferenciava de todas as outras, né? Porque senão, para que ele ia criar algo novo, né? Então, tinha algo ali que diferencia a doutrina espírita e tem de todas as outras religiões. Qual é? Ninguém sabe, ninguém arrisca. Se vocês falarem mediunidade, existe mediunidade em outras religiões também, né? Então, não é por aí. Por que isso é importante, gente? Porque eu acho que a gente está precisando um pouco, como espírita, estudar a origem da nossa religião. De onde que ela veio? Nós estamos falando que veio da França. Quando ela chegou ao Brasil, o Brasil era um país, até hoje, de maioria católica, não é? Vocês acham que o espiritismo no Brasil sofreu alguma alteração? Claro. Né? Agora, é importante para a gente buscar esse espiritismo da forma que Allan Kardec queria que ele fosse? Vocês veem a importância disso? De tentar entender o codificador? De tentar entender como ele criou essa religião, essa não é religião, né? Religião, como o Alexandre disse, ciência e filosofia. Até isso é importante, porque lembre-se de uma coisa, gente. Quando a gente estuda qualquer religião, qualquer coisa, o primeiro estudo que a gente deve fazer é um estudo da época e da cultura do lugar. Porque tudo foi falado, até mesmo nós vamos trazer aqui Jesus, dentro de um contexto da época. Né? Por exemplo, a passagem de Jesus, quando ele diz, deixai vir as minhas criancinhas, né? Porque delas é o reino de Deus. Nós interpretamos essa passagem como hoje. Só que naquela época, criança não representava nada. Ninguém tinha um carinho com a criança como a gente tem hoje.
Até na Idade Média isso era normal. A criança com 5 anos, na Idade Média, pensa isso, a criança era colocada com 5 anos para trabalhar na mina, porque ela tinha mãozinha pequena. Então ela colocava a mão para tirar alguma coisa. Quando ela errava e fazia errava, eles pegavam a cabeça da criança e batiam na parede assim, ó, pão. Por quê? A questão da criança não tinha a concepção que a gente tem hoje do que é uma criança. Então, quando Jesus disse, vinde a minhas criancinhas, porque delas é um reino de céu, também tem um contexto cultural de que as pessoas aceitassem as crianças. A mesma coisa, quando Jesus foi conversar com a samaritana, se você não entendeu o contexto histórico daquela época, aonde mulher também não representava muita coisa, aonde ela não podia nem se conversar com os homens, você vai entender o porquê que Jesus conversou com ela. Gente, nós mulheres, recentemente, conseguimos o direito de votar. E culturalmente, nós precisamos analisar. Por exemplo, dentro da doutrina espírita, quando Kardec diz que a doutrina espírita é uma ciência, uma filosofia e uma religião, que seria um estado moral, não necessariamente a religião, vocês têm que entender primeiro o que representava a ciência no século passado. Porque a ciência era algo completamente diferente de hoje. Então, isso tudo tem que ser analisado. O contexto histórico, as questões da Revolução Francesa, o que se ensinavam nas universidades de Paris, na época que nasceu o Espiritismo. O que vocês acham que tinham lá? Vocês acham que as universidades estavam abertas ao espiritualismo? Não? Ok, estavam. Olha para você ver. Eles ensinavam o espiritualismo tradicional nas faculdades de Paris. Existia uma crença muito mais aberta às questões da alma. O homem ainda estava querendo entender a si próprio, a Deus. Ele ainda buscava isso. Hoje em dia, nós estamos quase que 100% em termos de universidade, eu diria 80%, uma sociedade completamente materialista. O que é uma sociedade materialista? É aquela que acredita no corpo. E a alma existe para eles? Não. Aí você entende o seguinte, que olhe como Kardec, na introdução o que é o Espiritismo, Allan Kardec coloca lá uma questão importantíssima, que ele diz que o Espiritismo veio para combater o materialismo. Para combater o materialismo, porque Kardec estava percebendo essa tendência à sociedade de deixar a alma cada vez mais de lado, e sim buscar apenas o corpo. E Allan Kardec percebeu que o homem já estava evoluindo intelectualmente. O que isso quer dizer? Que as religiões dogmáticas já não estariam mais trazendo as respostas. Então, nós precisaríamos de uma fé raciocinada, uma fé que pudesse responder às perguntas. E o Espiritismo, então, Kardec revela isso na Revista Espírita, é considerado uma ciência filosófica, porque é uma ciência de observação. Da observação do comportamento, da observação dos espíritos e outras coisas ainda. Hoje, a ciência ri da gente quando a gente diz que o Espiritismo é uma ciência. Mas por que isso? Porque não tem os mesmos conceitos. A palavra ciência, o que significa a ciência hoje, não é o que significava a ciência em 1857. Então, existem muitas coisas que nós, como os espíritas, precisamos
nos atualizar no sentido de voltar às origens e buscar respostas. Então, a pergunta que eu trago para vocês é: o que é, dentro da doutrina espírita, que se diferencia de todas as outras religiões? Eu digo todas. Não, o raciocinado é um contexto, mas qual é o contexto? Qual é o conteúdo? Qual é o ensinamento, tá, que existe? Então, vamos passar para frente. Revelação do quê? Mas qual é o contexto? O que é? É reencarnação? Não, reencarnação o budismo já acreditava. O que o espiritismo traz para nós? Hã? Não, toda religião traz o consolo, se você olhar. Por exemplo... Hã? Pois é, mas qual é especificamente aquela? Não é isso que você falou agora há pouco, a diferença da materialização? Não, porque as outras religiões também acreditam nisso, né? Também acreditam. Hã? Imortalidade da alma, todas acreditam. Todas, sem exceção, acreditam. E o espiritismo faz parte das leis da natureza? Mas outras doutrinas têm esse conceito das leis da natureza. Inclusive Umbanda. Tem várias outras coisas que acontecem. Se bem que a Umbanda apareceu depois. Mas tem o taoísmo, tem muita coisa relacionada a isso. As leis da natureza, né? Eu vou dizer para vocês, tá? Essa é uma... Tá? Eu vou dizer o que é um dos conteúdos que nos diferencia de todas as outras religiões. Opa. Nossa, nem o negócio. A power vai poder estar grande. Ok. É isso aqui, ó, a criação. Toda a religião, e nós vamos falar do budismo, nós vamos falar do catolicismo, todas as pessoas, elas acreditam que nós somos criados perfeitos. Vou dizer uma coisa para vocês. Qual é a história do catolicismo? De quem acredita? Adão e Eva. Adão e Eva foram criados perfeitos. Os dois. Estavam lá no paraíso, até que Eva resolve comer a maçã. A mulher, exato. Ela chega lá e come a maçã, né? Aí Deus vai lá e diz para ele assim: você estava aí criado perfeito, né? Você estava no paraíso e agora você vai sofrer, né? Você vai sofrer. Então, por exemplo, o budismo, que é uma teoria da reencarnação, que acredita na reencarnação, ele é uma teoria, ele é uma religião que acredita num processo chamado a roda da vida, né? E nessa roda da vida, você supostamente é criado perfeito, da forma que você deveria ser, você vem aqui para a Terra, você erra, você comete enganos, né? E aí você tem o karma. Karma. Aí você pergunta assim, por que Allan Kardec nunca mencionou a palavra karma nas obras básicas? Né? Por quê? O karma é um conceito do budismo, que diz assim, que se você fizer algo errado, você vai pagar. Gente, isso aqui muda tudo. Absolutamente tudo. Por que que muda tudo? Porque se todas as outras religiões acreditam, e eu digo, né, que o protestantismo saiu de dentro do catolicismo, eles também acreditam no Adão e Eva, coisa que o espiritismo não acredita, né? Pelo menos dessa forma, é um sentido mais figurado, né? Essa perfeição aqui tem um aspecto psicológico muito importante. Porque vamos dizer o seguinte, se eu fui criado perfeito e optei por cometer um erro, é diferente de eu ser criado simples e ignorante
e errar. Porque eu não vou ver o erro da mesma forma. O budismo acredita no karma, que se você errou, você tem que pagar, porque ele acha que nós somos criados perfeitos. As próprias religiões modernas, como aquela a Abraham Hicks, que fala sobre o poder do amor, né? Não necessariamente uma religião, mas uma filosofia, todas elas repetem: você já é perfeito. Você já nasceu perfeito. Dentro do Espiritismo, isso muda o contexto. Porque um erro não tem o mesmo peso que tem para o Renato, do que tem para você, o que tem para mim. Porque nós estamos ainda, como nós fomos criados simples e ignorantes, nós estamos o quê? Construindo, aprendendo. O erro, então, faz parte do aprendizado. Ele não é visto como um pecado. Porque se ele é visto como um pecado, ele é visto se você fosse perfeito e cometesse um erro, você merece pagar por ele. Agora, se você é criado simples e ignorante, faz parte da sua jornada. Faz parte do seu crescimento espiritual. Aí você vê no Céu e Inferno, Allan Kardec colocando o quê? Dos atenuantes, né? Das coisas que podem acontecer. Aí o que a gente está fazendo com a doutrina espírita, nós espíritas? Nós pegamos um exemplo de um livro de Chico Xavier, de André Luiz, e a gente o quê? Generaliza aquilo. Fala assim, se você fizer isso, você vai pagar com isso. Se você fizer aquilo, você vai pagar com aquilo. Isso por quê? Por causa da influência católica do movimento espírita. A influência da religião católica que o quê? Que pune, que castiga, tá? E que faz com que você acredite que tudo que você fizer errado, literalmente você vai ter que pagar. Mesmo com a passagem de Paulo que diz que o amor cobre uma multidão de pecados. Mesmo com várias outras obras, o que está acontecendo com a gente? Vamos pensar de que nós saímos de uma religião, entramos na doutrina espírita e a gente precisa fazer como se diz, na PNL, a gente chama de reprogramação relacionada a isso aqui, ó, ao pecado, ao erro. Porque e você vai entrar no sentimento de culpa quando você erra. Por quê? Porque no fundo você tem uma crença limitadora que acredita que você é perfeito. Que quando você errar, você é mau. Né? Então, ser espírita é entender isso aqui, ó. Você é criado simples e ignorante. Você está aqui para uma evolução espiritual, numa jornada espiritual. Tá? Você não sabe. Você não sabe. Ainda. E nós estamos num planeta de prova e expiação, né, gente? Por favor. Então, quer dizer, a gente sabe muito pouco, pouquíssimo, tá? Bom, de acordo com isso, nós temos Deus aqui e nós somos o quê? Dentro da doutrina espírita. Sementes. Nós somos sementes divinas, podemos colocar assim. Que estamos aqui com todo o potencial divino, mas a gente vai ter que trabalhar. A gente vai ter que nos desenvolvermos.
A gente vai ter que fazer algo para que a gente consiga se transformar. Tá? É isso que a gente veio a fazer aqui. Então, nós vemos que nós temos a transformação. Nós temos a questão individual, nós temos a questão planetária. Estamos aí com mania de falar que nós vamos virar aí nessa revolução planetária, vai acontecer não sei o que com o planeta, vai acontecer isso, muitas coisas, e a gente se esquece que a evolução planetária, ela depende da evolução individual de cada um de nós. Somos nós, como habitantes desse planeta, que vamos fazer a diferença e vamos levar esse planeta ao estágio de regeneração. Faz diferença isso? Faz muita diferença. Faz muita diferença. Porque o planeta em si depende do desenvolvimento individual de cada um de nós. Então, se nós não estamos nos transformando, o planeta também não se transforma. Olha que diferença de opinião das outras religiões. As outras religiões acreditam que você já é perfeito. Então, você vem aqui no mundo, você veio fazer o quê? Você veio aqui fazer o que você pode. Ou não. Ainda acredita, ainda tem aquelas religiões que acreditam que basta você crer em Jesus. Acreditou, aceitou, você já está salvo. Doutrina espírita diz, nós estamos num planeta de prova e expiação. Nós temos que chegar como planeta feliz. Nós temos uma trajetória para fazer. Isso significa o quê? Que nós estamos aqui para construir um mundo melhor. É isso que nós estamos fazendo aqui. Começando por dentro de cada um de nós. É esse o nosso dever como ser espiritual. Nós não estamos aqui de braço cruzado assistindo esse planeta lindo, maravilhoso, tomar um rumo que sabe Deus o que for. Você sabe por quê? Porque nós somos o braço de Deus. Deus não vai pegar o planeta e fazer ele evoluir. Quem vai fazer a evolução desse planeta somos nós. Nós que estamos aqui. A responsabilidade é nossa. Então, nós começamos aqui, ó, na nossa transformação individual. Na oportunidade que nós temos de todo dia ir nos transformando em pessoas melhores, para que, então, exista também uma consequência em termos de quê? De família. Você pega o macro e o micro. O que acontece com a sua família quando você se modifica? Quando você se transforma? O que acontece no seu trabalho? O que acontece na sua comunidade? O que acontece dentro da sua casa espírita? O que acontece dentro da sua cidade? Uma mudança. Uma construção. Mas nós queremos ser espírita, igualzinho nós somos católicos ou protestantes, não é isso. Nós queremos vir para o centro, sentar aqui, assistir uma palestra, tomar um passe e ir embora para casa. Nós queremos isso. Por quê? Porque é confortável. Tudo bem. Quando você começa na doutrina espírita, isso é muito comum. Venha, faça isso. Mas quando você começa a entender a doutrina espírita, você sente assim, ó, não, eu tenho que contribuir. Eu tenho que fazer algo também. Eu tenho um papel para ser desenvolvido aqui. De quê? Eu vou aproveitar esse meu tempo aqui no centro também para me transformar. Também para me modificar. Por quê? Porque da mesma forma que todos nós aqui, que um dia chegamos aqui precisando de ajuda, tá? Às vezes em dores, tem outros ali que vão chegar também.
Vários. E o que eu vou fazer? Como espírita, eu sei que até mesmo uma reunião pública não quer dizer que eu tenho que vir aqui sentar e assistir uma reunião pública. Como espírita, eu sei que como trabalhador, eu devo estar aqui porque eu promovo, ajudo a espiritualidade que está aqui a conseguir manter uma vibração elevada. Às vezes chegam pessoas tão vamos dizer assim, apavorada, então, e com tantos problemas, que elas podem chegar em uma reunião pública, né, ser atendida pela espiritualidade, tão desequilibrada, né, ser atendido pela espiritualidade, que vai precisar da energia dos trabalhadores para conseguir acessar e conseguir fazer algo de bom para aquela pessoa que veio. A espiritualidade precisa do trabalhador da casa. Mas aí o que o trabalhador da casa quer? Quem vai falar hoje? Importa, gente? Sinceramente. Como espírita. Como alguém que vem aqui para contribuir, não só para receber. Importa quem vai falar? Não. Importa o que você vai vir fazer aqui, o seu papel. Quantas pessoas chegam aqui pela primeira vez? Cadê os trabalhadores? Quem frequenta aqui já há algum tempo? Quem chega para a pessoa e fala, seja bem-vindo? Você precisa de alguma coisa? É a primeira vez que você está aqui? Deixa eu te dar um abraço, meu nome é esse, meu nome é aquele. Não. Vocês estão esperando para que uma pessoa faça, ou duas, ou três? E ser espírita é trabalhar constantemente na construção de si mesmo e de um mundo melhor. As oportunidades estão lá fora, as oportunidades estão aqui dentro, as oportunidades estão o tempo todo para a gente. Então, é completamente diferente você ser uma pessoa, uma pessoa de uma religião católica, ou seja lá o que for, do que ser espírita. É diferente. Por quê? Porque o contexto é diferente. O que você acredita é diferente. De todas as suas religiões. O que você diz crer é completamente diferente do que o outro crê. Obviamente, a nossa atitude tem que ser diferenciada. Diferenciada. Porque nós vamos procurar exercitar, ver o próximo além da família. Não é só a família primeira que importa. Ela é importante também. Mas tem o outro, não somos todos irmãos? Não é isso que a gente diz? Filhos do mesmo Deus? Como é que a gente vai viver uma vida que é só para mim e para minha família? Como que eu posso? Então, essa evolução, essa transformação depende daqui. E nós estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para isso. Para um desenvolvimento. Nós estamos aqui para isso. Agora, eu quero que vocês entendam isso. Vocês estão careca de saber disso. Careca. Isso aqui é repetido 20.000 vezes por semana. Agora eu quero que vocês reprogramem a sua mente. E imaginem vocês como homem das cavernas lá, sem desenvolvimento nenhum, simples e ignorante. E eu quero que você entenda que aquele homem da caverna hoje somos nós em processo evolutivo. E que a nossa jornada, ela não termina aqui. Segundo os espíritos, estamos mais próximos como eles usam? Do mineral do que do angelical. Quer dizer, nós temos muito o que fazer. Aí eu pergunto para você,
dentro disso, dentro desse conceito, o que representa a sua reencarnação. Porque para o outro lá fora que não sabe de nada, tem um contexto. Ele acredita que ele está perfeito, né? Que ele só tem que fazer um pouquinho, tá bom, né? É o que eles acreditam. Não, se você trouxer a questão que você é simples e ignorante, se você trouxer o conceito que outro dia você era um homem da caverna e hoje você está aqui numa grande oportunidade de crescimento. É isso que nós estamos fazendo aqui. Uma grande oportunidade de crescimento. Agora fica a questão. Estamos aproveitando? Fica essa pergunta para nós. Estamos aproveitando? Desculpa que eu estou perdendo a voz. Ok. Crenças versus desejos. Tem. Eu vou trazer aqui um conceito diferente de Freud em relação ao desejo. E vou tentar explicar o que é que isso significa. Porque se nós estamos falando que nós estamos aqui para nos transformar, nós vamos ter que entender isso aqui. Por exemplo, eu posso ter a crença de que eu devo ter um relacionamento, um casamento, né, sem a intromissão de uma terceira pessoa, no sentido sem a traição, né? Eu posso acreditar que a traição, né, fora do casamento, né, quando você trai, não é legal. Eu posso acreditar nisso. Isso é uma crença que eu trago. Bom, não é legal, então, a traição. Tá, mas o que acontece? Eu desejo pessoas fora do meu casamento. Como que eu vou lidar com isso? Se você acreditar, se você usar a visão materialista da coisa, tá? Aí que entra toda. Se você usar materialista, você vai primeiro o quê? Reprimir esse desejo, né? E você vai sentir culpada por aquilo. Agora, se você compreende que você é um espírito em evolução, você sabe que você não vai poder controlar os seus desejos. Isso Freud diz. Mas você pode controlar a forma que você alimenta esse desejo. Sem culpa. Por quê? Porque sendo criado simples e ignorante, você vai analisar isso como uma forma natural. De quê? Algo que você veio fazer aqui para vencer. Para transformar. Agora, se você não acredita, se você acredita que você é perfeito, se no seu cérebro você está programado que você é perfeito, quando vier esse tipo de coisa, você vai reprimir e você vai morrer de culpa. Até por sentir algo. O sentimento de culpa está completamente ligado à questão de nós não sabermos interpretar o erro. Aí olha o que aconteceu. Nós pegamos a dualidade, tá? Do certo, do errado. Vamos falar por aí. Trazendo pelo conceito espírita, eu pergunto o seguinte para vocês. O que é certo e o que é errado? Lembre-se disso. Criados simples e ignorantes. Ainda num planeta de prova e expiação. Seja o segundo na fase evolutiva. Segundo, quer dizer, nós somos do prezinho, do prezinho, do prezinho. O que é certo e o que é errado?
nós estamos ainda construindo o que é certo e o que é errado. Por isso que é importante entendermos que para um muçulmano, por exemplo, é certo apedrejar uma mulher que se aventura fora do casamento. Para nós achamos um absurdo, não é? Mas para eles é uma coisa normal. Quando você não entende a criação do simples e ignorante, você se torna inflexível com o erro do outro. Porque você já colocou na sua cabeça o que é certo. E que você já julga que é perfeito. Lembre-se que lá dentro você está achando que você é perfeito. Então, a sua opinião política que é certa. Então, a sua opinião sobre educação é ela que é certa. Por quê? Porque você, dentro de você, você acredita que você é perfeito. E não é. E não é. Então, o certo e o errado ainda está sendo construído em uma sociedade que daqui a pouco, tá? Se nós soubermos construir isso, nós vamos construir isso de uma forma diferente. Nós vamos construir um mundo melhor de uma forma diferente, onde a gente vai amar mais e julgar menos. Porque nós não vamos nos sentir capazes de ser o juiz. Nem o seu e nem o do outro. Porque você vai ter um entendimento diferente. Então, olha como a gente falou da programação mental. Olha como a gente está precisando repensar o que a doutrina espírita representa para cada um de nós. É diferente. Nós não precisamos pregar o medo. Nós não precisamos disso. Nós não precisamos dizer para a pessoa, olha, se você fizer isso, isso vai acontecer com você. Nós não precisamos disso. Isso não é uma mensagem espírita. Não é. O que nós temos que dizer é o seguinte, nós estamos aqui num papel de nos tornarmos irmãos uns dos outros. E num papel de perdão. Porque eu também erro. Eu também tenho desejos que aquela pessoa também tem, que você julga. Você não se considera perfeito. Muda tudo. Mude isso. Reprograme. Você não é perfeito e não tem que ser. Tem que procurar a melhorar. Mas perfeição não existe. Fique tranquilo com o seu erro. Olha o que está acontecendo com nós em termos de sociedade. Nós classificamos, por causa da influência de outra religião, o erro como pecado. E o que a gente acha? Que é feio. Então, o que acontece? Se você sente inveja, por exemplo, ao invés de você sentir os impulsos da inveja e reconhecer em você que você está sendo invejoso, você começa a inconscientemente dar desculpas para a sua inveja. Aí o que acontece? Você começa a falar mal dos outros. Um dos exemplos. Meter a lenha. Por detrás disso existe uma inveja. A gente fala, é uma inveja branca. É porque a gente não sabe lidar conosco mesmo ainda. Nós estamos descobrindo. Por exemplo, como espírita, eu posso acreditar de que nós somos todos irmãos. Alguém duvida aqui? Não, né? Todo mundo somos irmãos. Mas o meu desejo é o desejo de uma vida egoísta. Quem vence? Muitas vezes o desejo. Entendeu? Então, mas eu quero me reconhecer egoísta? Não. Porque é feio. Taxaram como feio. Porque se você é perfeito, você vai achar feio uma pessoa ser egoísta, não é?
É feio ser egoísta, gente? Eu respondo. Não. Não. É natural ser egoísta. É feio ser invejoso? É natural. É natural. Aí, horrível. O que acontece com esse conceito? O que acontece com esse conceito? Quando a gente classifica algo tão feio, nós vamos ter muita dificuldade de ver isso dentro de nós. E aí nós vamos perder a reencarnação. Porque você não vai conseguir ver isso dentro de você mesmo. Se está classificado como feio, como pecado, você não vai conseguir ver isso dentro de você. E se vê, vai se sentir mal com aquilo. Ai, que pessoa ruim que eu sou. Né? E aí vai entrar num processo de culpa e vai entrar num processo de punição. Então, quando acredita-se que você é simples e ignorante, você vê os erros da vida, você vê os erros em você como uma coisa natural a ser transformada. Então, vamos voltar ao desejo. Se você tem um ímpeto, um desejo, né, de ter um relacionamento fora do seu casamento, por exemplo, e você sabe disso, você traz aquilo para o consciente e diz assim, nossa, está aí algo que eu preciso trabalhar. Né? Está aí uma coisa que eu preciso transformar isso, ao invés de alimentar o desejo, que é que a grande maioria das pessoas fazem, grande maioria de nós. Alimenta aquilo, fantasia mentalmente, entendeu? Abre todos os caminhos para que aquilo aconteça. Por quê? Porque você está num piloto automático. Tá? A mesma coisa relacionada ao egoísmo que a gente se falou. Se você tem um ímpeto ao egoísmo, todos nós somos, mas se o seu é pior, se você pensa só em você, se você quer tudo de melhor só para você, se o sucesso do outro te incomoda tanto, né? E a gente tem isso. O sucesso do outro, às vezes um amigo ganha uma coisa ou está num sucesso, ao invés da gente ficar feliz com um amigo, a gente fica triste com a gente. Ai, mas e eu que não consegui aquilo? Né? Isso é egoísmo. Porque se nós aprendermos que no mundo temos oportunidade para todo mundo e todos nós somos irmãos, eu naturalmente ficaria feliz com o sucesso do meu irmão. Não seria? A gente é assim? Não. Quando você não consegue entender isso aqui, você entra num processo que Jesus mais criticou na vida. Que é o que Jesus mais criticou? Hipocrisia. A gente passa a ser hipócrita. E todos nós somos, tá, gente? Lembra, não tem ninguém perfeito aqui. Todos nós ainda somos hipócritas. Todos nós temos um nível de hipocrisia. Porque a gente nem sempre age como a gente fala e acredita. Né? Vira e mexe, a gente dá uma escorregada no tapete. Mas isso é natural. Isso é normal. Quando você enxerga isso, você repara aquilo no sentido de você dizer assim, ok, eu errei, vamos fazer diferente dessa vez. Porque erros vão acontecer. Deixa eu começar a construir de uma forma completamente diferente. Tá? Qual que é, então, o segredo? É nós usarmos o nosso dia para praticar a harmonia interior. Interior. Esse é o desafio de cada um de nós. Como que você acordou hoje? Você sabia? Como é que anda o seu estágio? Como é que está a sua paz interior? Né? Como é que anda a sua paz interior? Como que você acordou hoje? Você acordou mal, bem, por quê? O que está analisando? Você está isso para isso. Eu perguntei, uma vez a gente estava na oficina do sentimento, e eu fiz a pergunta assim,
para todo mundo que estava lá. Qual é a sua prioridade na vida? Aí um falou família, outro falou trabalho, o outro falou isso. Foram falando as prioridades. Ninguém falou que a prioridade da vida é crescer através do autoconhecimento. Ninguém falou. Quer dizer, a doutrina espírita está virando o que em nossas vidas? Utopia? Tão bonitinho, né? Tão lindo. Assim como o Evangelho de Jesus, tão lindo. Mas para mim não serve. Não serve por quê, gente? Porque para eu criar essa harmonia interior, e aí eu vou dizer para vocês um relato bem pessoal. Eu vou relatar isso para vocês como médium. Não existe sensação melhor do que entrar em contato para você receber uma mensagem de um espírito mais elevado mesmo, superior. É uma sensação tão boa que é indescritível dizer isso para vocês. E aí depois que você termina, você ainda fica ali alguns segundos, alguns minutos ali, depois você volta para a sua, né? Infelizmente. Mas engraçado que tanta gente recebe espírito superior e poucos médios conseguem entender a maravilha que é viver em harmonia. Você parece que você está andando nas nuvens. Essa é a sensação. E olha, Kardec fala isso pra gente quando ele diz o seguinte: qual é a causa do sofrimento humano? Kardec não fala hora nenhuma, é porque você pagou lá, você vai ter que sofrer aqui. A resposta dos espíritos são as suas imperfeições que fazem você sofrer. Ou seja, o seu egoísmo, o seu orgulho, a sua vaidade, a sua preguiça. É isso que faz você sofrer. Que faz a gente sofrer. Então nós somos aqui para ir nos transformando. E praticar a harmonia seria o nosso dever. Então, eu não estou muito bem hoje, não achei a causa. Não achei a causa. Não tem causa. Não tem aquele dia que você levanta, você não está bem, não tem motivo. Você pergunta, mas por que eu estou assim? Né? Que motivo é esse? Né? Aí você diz assim, não, eu vou praticar a harmonia. Eu vou mudar a sintonia. Eu não vou ficar no piloto automático. Eu vou trabalhar e vou trazer alegria. Quais os métodos que eu posso usar? Quem sabe lembrar de uma coisa bem feliz que aconteceu? Quem sabe colocar uma música que vai nos trazer? Não sei, tem várias coisas que a gente pode fazer. Mas, quando você acredita que você é perfeito, aí você não vai fazer nada para se modificar. Absolutamente nada. Você vai acordar depressivo e morrer depressivo. Ou vai acordar depressivo e dormir depressivo. Vai acordar ansioso, dormir ansioso. Esse ditado, gente, que diz, cuidado que ninguém muda, ele tem uma certa realidade, uma certa verdade, porque ninguém está ainda capaz de trabalhar na própria mudança, porque está todo mundo achando que já é perfeito, tá? Quando você traz para dentro de si, você sabe que você não é perfeito, e você realmente crer nisso, aí você tem um comportamento diferente. Aí você consegue mudar. Com o seu esforço do dia a dia. Aí você consegue mudar. Tá? Então, a prática da harmonia é uma prática diária. Agora eu vou dar para vocês o segredo da felicidade. Número 1, hein, gente? Se vocês conseguirem fazer isso, vocês vão ser as pessoas mais felizes. Quem quer ser feliz? Né? Mas vai ter que trabalhar. Vai ter que se esforçar. Né? Vai ter que fazer algo.
Né? É engraçado, né? Como... Está acabando. Bora, vou dizer para vocês. Faltam 3 minutos para me dizer para vocês o segredo da felicidade. Você está querendo enganar a gente. Eu estou querendo enganar. Eu estou querendo enganar vocês. E o segredo é na próxima semana. Na próxima palestra. Aí tá todo mundo sábado que vem aqui. Não. Praticar a harmonia. E tem uma coisa que nos impede muito a praticar essa harmonia, tá? E eu vou dizer que essa coisa é o segredo da felicidade, tá? O que nos incomoda é isso aqui. Não se meta na evolução do próximo, ok? O que é isso? É tão difícil falar inglês, porque em inglês isso é tão mais powerful. É mind your own business. There you go. Mind your own evolution. O que quer dizer isso? Né? Deixe o próximo com egoísmo, com a vaidade, seja lá o problema que ele tem. Por que a gente pode se afeta tanto com o defeito dos outros? Você chega a ficar depressiva em ver que o outro é egoísta, né? Aquilo te mata. Por quê? Porque você não está focada na sua evolução, no seu progresso, naquilo que você tem que construir para você mesmo. Né? Aí, no trânsito, só maravilha. Você está lá no trânsito, a pessoa entra lá para frente de você, aquilo tira a sua calma, tira a sua harmonia. Você xinga, você grita. Buzina. Vai atrás, às vezes dá briga, dá até morte. Dá até morte. Porque uma pessoa entrou para dentro de você e te usou o livre-arbítrio de te dar uma fechada. Gente, acontece. As pessoas têm algo chamado livre-arbítrio. Elas não vão ser o que vocês querem que elas sejam. Infelizmente, a vida é assim. Assim como você não é o que a pessoa quer que você veja. Você pode trazer isso para dentro da sua família. Mind your own evolution. Quantas vezes o homem e o casal está ali só apontando defeito um do outro? Destrói um relacionamento. Porque aponta, é você que fez isso, é você que fez aquilo, é você que fez aquilo, e vira um inferno. Porque você está mais preocupada com o crescimento do outro. Guess what? O crescimento do outro depende do outro. Você cresce muito mais com o seu exemplo. Você cresce muito mais e transforma muito mais com a sua transformação do que qualquer outra coisa. Então não vamos deixar, às vezes a gente tira do sério, nós nos tiramos do sério como opinião política de uma pessoa. Nós ficamos loucos. Perdemos completamente a harmonia. A gente faz isso. Futebol. Religião. A pessoa quer discutir, quer provar que está certa. Né? E aí a gente deixa o defeito do outro. Vê se isso faz sentido. O defeito do outro te afeta horrores. A gente vai ter que lidar com o defeito dentro da família. Mas a gente deixa o que está no trabalho, o defeito da pessoa que está lá no trabalho. Ela deixa de fazer uma coisa que ela é suposta ver, você já fica completamente louca e sem harmonia por dentro. Verdade? Ok. Então, no trânsito, com estranhos, pessoa que a gente nunca viu na vida, a atitude dele te irrita. Você está lá dentro do mall, brigando com a caixia lá, o problema é dele e da caixia, você já está nervosa. Você já acabou com o seu dia. Se fosse comigo, né? Eu faria isso. Não é com você. Né? Então, quando você mind your own business, your own evolution, você está muito mais preocupado com o seu crescimento do que tentar cobrar o crescimento do outro. Porque o crescimento do outro vai depender do entendimento dele, vai depender das experiências que ele teve.
vai depender da capacidade dele interpretar um desejo de mudança, que muitas vezes ele não tem. Não é a sua cabeça que vai fazer com que o outro age exatamente da forma que você quer ser. Acaba o encanto da harmonia. Então, vamos fazer o seguinte, vamos ser mais felizes, vamos cultivar mais a harmonia dentro de nós, porque nós vamos ser muito felizes. Uma vez uma pessoa disse para mim assim: Onara, eu não quero ser feliz, eu só quero ter paz. Falei, mas amor, a felicidade é paz, paz é felicidade. Tem coisa melhor do que viver em paz? E é o nosso dever, e para isso nós vamos construir essa paz interior. É isso que nós viemos fazer aqui. Nós, infelizmente, nós não viemos construir a paz do outro. A gente veio construir a nossa própria paz. E a partir do momento que nós conseguimos viver assim, seremos, consequentemente, muito mais felizes. Obrigado.